Bom dia, passando aqui para poder compartilhar com vocês no canal Ministério Farol para Famílias mais uma etapa, né? A gente falou da semana passada da consciência emocional, tá falando hoje aqui com vocês sobre análise emocional da sua família. Por acaso você já teve a curiosidade de fazer uma análise, de conhecer um pouquinho dos sentimentos, um pouquinho das emoções que acontecem com quem mora com você, com quem está dentro da sua casa? E eu vou me pautar aqui em Jeremias 17:9, que fala assim pra gente: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E quem é capaz de compreender o coração do outro? Quem é capaz de entender aquilo que o outro está passando? Às vezes é fácil você olhar para a pessoa e ver no semblante dela, ver no rosto dela uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, mas muitas vezes a causa daquilo ali, o motivo que levou ela a estar com aquele sentimento, ou com aquela expressão, ou às vezes ficar com sentimento de raiva e explodir, ou se embutir numa situação de depressão, de tristeza profunda. A gente não sabe às vezes o que acontece. É necessário que a gente, com transparência, conhecendo a família, conhecendo nossos filhos, o nosso cônjuge, a gente consiga ter um relacionamento melhor e possa ajudar também a pessoa. Depois de termos a consciência do nosso estado atual e da nossa família, nós precisamos passar por algumas etapas e precisamos entender de que forma nós chegamos até esse ponto, né? De que forma nós chegamos até aqui. A nossa história, ela molda tudo aquilo que somos hoje. Então nós temos um passado, temos um histórico que vai dizer quem somos atualmente. Isso pode ser mudado? Pode ser mudado, mas é o que a gente traz e que com certeza está ali guardado até que aquilo ali é uma caixinha de emoções que está ali guardada até que ela seja mexida. É importante que o seu cônjuge, talvez seus filhos, eles conheçam não somente do seu passado, as suas histórias, né, mas os seus traumas, seus sofrimentos, fatos que foram marcantes, algumas memórias. E dentro de um relato, dentro de uma conversa, dentro de uma abertura, né, de coração, digamos assim, entre você possa falar um pouquinho sobre suas lágrimas, sobre seus temores, a sua alegria, alegrias ou tristezas, né, de infância. Conhecer, ele vai ajudar o outro a te compreender e quem realmente somos e quem realmente está passando, né, por um determinado problema, uma determinada situação. Essas marcas do passado, elas emergem em forma de necessidades emocionais que clamam por serem atendidas e esperamos que a nossa família, ela possa não somente entender, mas possa nos atender. Nós da família, e eu entendo dessa forma, nós somos o pronto-socorro, né, mais próximo do atendimento, ou seja, nós somos aqueles que vamos prestar o atendimento de primeira mão. Então nós vamos ver, às vezes, a situação de uma forma mais bruta, de uma forma mais grosseira, de uma forma mais drástica, mas nós somos aqueles que vamos identificar para poder procurar, com certeza, depois um profissional, um médico, um psicólogo, um terapeuta, um pastor, para poder estar dando continuidade, muitas vezes, a um determinado tipo de emoção que a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, conhecer essas necessidades emocionais dos membros da família é uma das tarefas mais importantes a serem realizadas. E muitas vezes a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa estar atento a isso. É uma sensibilidade que eu tenho notado junto com a Alexandre, que tem sumido das gerações mais novas. Não está havendo uma preocupação com o outro, com aquilo que o outro sente, com aquilo que o outro fala, com aquilo que realmente importa. E muitas vezes as pessoas se fecham e acham que só os seus problemas aqui são os problemas que existem no mundo, quando na verdade não é um jogo de emoções, né? Da mesma forma que eu tenho sentimentos, o outro também tem. E as necessidades de cada um, elas são diferentes. Uma ferramenta que ajuda no entendimento, que ajuda esse entendimento, né? E é trabalhar a forma que o outro percebe o amor que recebe. Então, as 5 linguagens do amor, que existe inclusive um livro a respeito disso, ela vai falar sobre essas linguagens e vai dimensionar qual é o amor que eu gosto de receber e qual o amor que eu tenho para poder dar. Pode ser até o mesmo. Por exemplo, no meu caso,
serviço. Eu gosto de prestar serviço, de me doar para fazer trabalhos e ver que a pessoa se sente bem, ela está feliz com aquilo. Eu também gosto desse serviço, mas eu posso ter outras qualidades também. Eu posso, de repente, ter a relação de presente, de receber presente. Eu gosto de receber palavras de afirmação. Então a gente pode ser uma mistura de cada uma delas, como pode ter uma também que fala, a mais gritante, digamos assim, né? A que fala mais alto dentro de nós. E essas necessidades, como eu falei, né, de cada um, elas são diferentes. Então, falar um pouquinho de cada uma delas, começar com palavras de afirmação, são 5. Então, a primeira, sendo palavras de afirmação, ela reflete um pouquinho de elogios sinceros, palavras de encorajamento, porque não adianta, não é o bajular o outro, é o que você vai falar que vai impulsionar o outro. E muitas pessoas têm necessidade de serem impulsionadas diariamente, outras nem todos os dias, mas precisam de palavras de afirmação para que encorajem o trabalho, encorajem nas suas emoções, encorajem, a pessoa seja encorajada, né, numa decisão que ela precisa tomar, e muitas vezes até uma palavra de encorajamento para que ela freie alguma determinada situação, alguma determinada área que ela está indo sem limite. Então as palavras de afirmação, elas são importantes. Uma outra situação são presentes, dar e receber presente, né? Não, dar e receber presente não tem relação direta com o custo. Tem que ser um presente maravilhoso, alguma coisa cara. É alguma coisa que tenha significado. E o mais importante é que naquele momento que eu fui comprar alguma coisa para alguém, eu pensei naquela pessoa, eu me preocupei da forma que ela gosta, do modelo que ela gosta, o que traz alegria para ela. Então é esse pensar no outro, né? Você dar alguma coisa, mas que você se importou e parou um tempo para poder pensar naquela pessoa. Nós tivemos uma vez numa palestra, acho que foi um encontro de casais, que após nós termos trabalhado as linguagens do amor, o marido, ele colheu flores no meio do caminho indo para casa, né? E a mulher nunca tinha recebido flores. Não foi caro, ele não plantou por aquilo, ele só colheu e levou essas flores para a esposa, e foi uma alegria assim grande para ela. Você via no dia seguinte, quando eu conversei com ela, que ela estava assim radiante por ter recebido flores, ou seja, pelo momento ele parou para poder pensar nela, né? O terceiro, falar um pouquinho sobre toque físico. E normalmente toque físico a pessoa pensa primeiramente em sexo, né? E a gente está falando para casais, se possível casados, né? Carinhos, massagens, beijos, abraços, pegar na mão, às vezes é um toque. Eu tenho isso do toque físico, de eu ficar sempre pegando na mão do Alexandre, estar sempre encostando nele, traz uma sensação de tranquilidade, traz uma paz, traz uma sensação de confiança, de se eu estou insegura, dele passar para mim essa segurança. E como nós sempre nos pautamos na Bíblia, né? É um canal cristão. Eu sempre falo que de acordo com a nossa diretriz bíblica, né? Sexo somente após o casamento. E temos também a situação, o quarto item, que seria serviço. Fazer uma tarefa que facilite a vida do outro, né? Doar-se em serviço. Sentir-se bem em fazer algo para outra pessoa de uma forma despretensiosa, sem pensar que aquilo ali, assim, eu vou fazer isso porque eu vou receber isso. Não. Quando a gente fala dessa questão de serviço, e eu citei como um exemplo meu, é você fazer alguma coisa para o outro pensando em agradar o outro. Por exemplo, eu vou para a cozinha fazer uma refeição. A comida não vem pronta, gente. A gente não pega da geladeira, botou dentro do fogão, em cima do fogão, e ela tá pronta. Não, você vai ter o momento do preparo, você vai ter o momento de analisar, ver o quantitativo, ver se não deixar sobrar, o tempero, se tá bom. Então, existe um equilíbrio, existe uma harmonia ali que você tem que gerar para poder satisfazer também o paladar do outro. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que é prazerosa. E o último, tempo de qualidade. Passar um tempo realmente juntos. Talvez essa seja, ficou aqui por último, mas talvez para mim, acho que essa é a tarefa mais difícil quando a gente fala para casais. Porque a gente costuma sempre dizer assim, mas eu estava o tempo todo com você.
estava o tempo todo com você de que forma? Só sentado assistindo uma televisão? Você pode assistir uma televisão, mas sem comentário, sem estar realmente junto, sem estar compartilhando. Será que foi feito bom uso desse tempo? Então é você compartilhar de algo, estar realmente junto. E não é somente de corpo, é de alma, sentimento e é de espírito. Você fazer uma coisa com aquela pessoa naquele tempo. Então não é o gastar tempo, mas sim investir tempo para fazer bom uso desse tempo, né, com a outra pessoa. A nossa história, ela também vai deixar alguns gatilhos, né? Gatilhos emocionais. Um gatilho emocional é uma situação, um acontecimento que vai provocar uma reação emocional intensa, tipo uma dor, um trauma, memória. E esses gatilhos, eles são reações muito fortes, como eu citei, né? De dor, de raiva, de medo, que nós temos ao sermos expostos a raízes do passado, alguma coisa que não foi bem resolvida, e aquilo ali, um gosto, um cheiro, um toque, algum fator externo que seja estimulante, uma palavra, uma visão, ela vai disparar essas lembranças que podem ser boas, mas também podem ser desagradáveis ou conflitantes, né? Então, conheça primeiramente seus próprios gatilhos e administre suas reações. Seja cônscio, seja consciente das sensibilidades do outro e não dispare seus gatilhos aos gatilhos do outro, com o intuito de ferir, de magoar, de trazer uma memória dura. Se essa memória ela for ser trazida à realidade, ela precisa ser trabalhada. Então é um trabalho de equilíbrio das nossas emoções. E quando você não consegue ver no outro esse gatilho, né, que foi exposto e a pessoa teve uma reação, se você não souber lidar com isso, novamente, procure um profissional capacitado, procure um pastor, procure um conselheiro conjugal, um médico, muitas vezes, para que um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, não sei, alguém que possa lhe ajudar também com esses gatilhos. E eu faço uma sugestão aqui para vocês, dentro, né, de um debate familiar, se você se sente confortável, converse com a sua família, faça uma reunião, exponha, né, suas lágrimas, seus temores, suas alegrias, coisas que vieram desde a sua infância até o momento atual, as suas necessidades, qual é a sua linguagem de amor, identifique a linguagem do amor no outro e identifique esses gatilhos para que eles não sejam acionados, eles sejam tratados, não sejam acionados de uma forma ruim, você venha despejar no outro aquilo que você não gostaria de fazer. Não é, como a gente fala, né? Essa parte de emoções, ela mexe muito com o nosso interior, né? Ela mexe com a gente porque ela vai trazer histórias, vai trazer situações do passado que, se você não tiver bem trabalhado, você vai acabar despejando isso no outro. Mas não é nada que você não consiga tratar e não consiga trabalhar. E é interessante para que o que você conhece hoje do seu passado, você possa fazer um caminhar, um trilhar bom, forte e pleno para o seu futuro. Todo esse material a gente tem trabalhado do livro Projetos para um Casamento Sólido. E eu queria aproveitar esse momento para poder fazer uma oração com você, e nós fizemos devocionais sobre esses textos, e para que você pudesse parar um pouquinho e agradecer a Deus, né, e pensar em algumas situações que Deus possa abrir, né, e lhe dar, entregar chaves espirituais para que você possa fechar algumas portas do passado e abrir as portas para o futuro. Amém? Senhor, nosso Deus Pai amado, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Te pedimos para que Tu venha trabalhar na mente de cada um que está assistindo esse vídeo, dando oportunidades de ver, Senhor Pai amado, as suas emoções, os sentimentos, ter a percepção dos sentimentos da sua família, ter, Senhor Pai amado, essa oportunidade de estar talvez fechando algumas portas e na sua permissão que outras portas possam ser abertas no futuro, para que nós caminhemos em retidão, em obediência, em segurança, em alegria, fazendo com que a nossa família, Senhor, ela possa ser um reflexo Teu. Nós te agradecemos por tudo que foi orientado hoje e te pedimos, Senhor, que nos dê uma semana realmente abençoada no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você nos acompanhou até agora,
clica lá no sininho do YouTube para poder receber as notificações, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acredita que essa palavra possa ser útil, e nós agradecemos bastante. Nós já passamos de 100 inscritos, isso é um motivo de vitória, mas o nosso objetivo não é termos muitos inscritos. O nosso objetivo é conseguir que a palavra de Deus ela seja levada da melhor forma possível e da forma correta, mediante o que está na Bíblia também, né? Que é nosso manual de prática e fé. Muito obrigada, que Deus abençoe e dê uma excelente semana para vocês.